eu passar, tu estás comigo. Por onde eu estiver, tu estás comigo. Na saúde ou na doença, tu estás comigo. Na alegria ou na tristeza, tu estás. Pelo vale da sombra da morte, ali tu estás comigo, Paizinho. Mesmo que eu estivesse no meio da tempestade, ali tu vens caminhando sobre as águas. Ah, papai, papai. Tu estás comigo. Por onde eu estiver, tu estás comigo. Na saúde ou na doença, tu estás comigo. Na alegria ou na tristeza, tu estás. Pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, Paizinho. Mesmo que eu estivesse no meio da tempestade, tu vens caminhando sobre as águas. Yeah. Já não sou escravo, sou filho. Já não sou escravo, eu sou filho. Já não sou escravo, porque eu sou filho, filho de Deus. Já não tenho medo, eu sou filho.
Olá, irmãos e irmãs. Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bom estar aqui novamente, né? A gente continua firme na rocha, trabalhando o Evangelho de Lucas. Gente, nós já passamos da metade, olha que legal! Um livro inteiro da Bíblia, estamos estudando juntos, não é verdade? Já estamos no capítulo 17, daqui a pouquinho, faltam 7 capítulos para nós terminarmos, olha que legal! Só que nós não vamos muito rápido, porque os capítulos são grandes, né? Então a gente vai dando um tempo, tem capítulo que tem que levar 2 ou 3 semanas, porque se nós formos rápidos demais, a gente acaba perdendo o sentido desse propósito aqui, desse encontro, que é estudarmos juntos, né? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, obrigado por esse encontro, por esse privilégio. Obrigada porque podemos estudar a sua palavra. E eu oro para que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. E eu te peço isso pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E aí, você pensou semana passada sobre encorajamento? Você pensou sobre encorajar alguém? Levantar alguém? Eu precisei ser encorajada. E eu conversei com Jesus e pedi ao Senhor isso. E também pedi a algumas pessoas para falarem o que elas pensavam sobre mim. E foi bem gostoso, o coração foi animado, fortalecido. Você também precisa ser encorajado, não é verdade? Todos nós precisamos ao longo da caminhada. Jesus um dia perguntou aos discípulos: o que as pessoas pensam de mim? O que elas dizem a meu respeito? E é interessante esse movimento, esse feedback, porque a gente pode melhorar a nossa prática, a gente pode se dedicar mais, se empenhar mais. E também a gente se sente fortalecido e animado para continuar fazendo o que está fazendo. Não é assim? Então eu quero agradecer a você que de alguma forma separou um tempinho para me encorajar semana passada. Chegou no meu coração como um abraço quentinho no coração frio, né? Como um cobertor quentinho no inverno. Foi muito bom, muito obrigada. E se você não fez e quiser fazê-lo, fica à vontade para falar aquilo que vem no seu coração, tá bom? A gente deixa aberto aí esse canal de comunicação para você poder compartilhar as suas impressões, os seus pensamentos, as suas contribuições e as suas críticas, porque as críticas elas também são muito bem-vindas, tá bom? Para que a gente possa melhorar a nossa proposta de diálogo, de estudo a partir das Escrituras. Vamos ler juntos o capítulo 17, a primeira parte? Assim diz a palavra do Senhor. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por meio de quem eles acontecem. Interessante, o escândalo vem, mas o Senhor diz: ai daquele por meio de quem os escândalos acontecem. Não é nada bom sermos agentes de escândalo, agentes de discórdia, confusão, contenda, porfia, desavença, não é verdade? E devemos ter o coração vigilante, a nossa ação sempre ali pautada pela palavra de Deus, pela conduta cristã, pela ética cristã, pela ética do Evangelho de Jesus Cristo, para que possamos evitar os escândalos. Versículo 2. Seria melhor que uma pedra de moinho fosse pendurada a seu pescoço e ele fosse atirado ao mar, do que fazer um desses pequeninos tropeçar. A grande questão do escândalo é que atinge os pequeninos. E os pequeninos podem cair, podem tropeçar, podem ficar ali balançando, inseguros. A fé deles pode ser abalada por causa de um escândalo. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos vigiar nossa conduta, para que não sejamos pedra de tropeço para ninguém. Amém? Tomai cuidado. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Interessante, né? Jesus ensina qual que é o processo para você liberar o perdão. Quando um irmão, olha só, se teu irmão pecar contra ti, qual que é a primeira coisa que Jesus manda você fazer? Manda eu fazer, manda nós fazermos? Repreende-o. Se alguém peca contra nós, nós precisamos falar para essa pessoa: olha, o que você fez não está legal, eu não gostei, você pecou contra mim, você me desonrou, você me desagradou, você me feriu, você me defraudou, seja lá o que for. Nós precisamos colocar isso de forma muito clara para a pessoa,
né? Não é falar para outras pessoas porque não vai resolver, acaba se tornando um caminho de desconstrução da unidade, não é verdade? Mas devemos procurar essa pessoa e devemos falar com ela. E aí o Senhor diz, se essa pessoa se arrepende, nós devemos perdoá-la. Muito interessante, não é verdade? A gente perdoa aquele que se arrepende. Não é remorso, é arrependimento. Porque remorso é diferente. Remorso é aquele sentimento que às vezes a gente sente de eu prejudiquei uma pessoa, isso me deixa numa situação ruim. Eu tento mudar, não fazer isso mais, porque eu não gosto dessa sensação ruim, eu não gosto de ficar mal comigo mesmo. O remorso é um sentimento de compaixão para conosco, né? A gente não quer sentir aquela coisa ruim, então a gente tenta mudar. O arrependimento é diferente. É um sentimento de constrangimento em relação a alguém. É quando a gente vai ali a alguém ou a Deus, né? A gente vai e a gente toma uma decisão de não fazer aquilo mais. A gente muda a conduta, muda a prática, muda o jeito de ser, se esforça, se empenha para nunca mais fazer aquilo. Mas não é nem pela gente. Olha que interessante, é pelo outro. Porque a gente tem consciência de que o nosso erro, nossa falha, nosso pecado, a nossa defraudação prejudicou o outro, prejudicou, feriu, desapontou. O mesmo diz respeito à pessoa de Deus, né? A gente se arrepende de um pecado porque a gente sabe que o pecado entristece a Deus e nos afasta dele. E a gente então muda de conduta, pede a graça de Deus e se esforça para mudar de conduta, porque a gente não quer produzir isso no coração de Deus mais. A gente não quer se afastar da comunhão com o Senhor. Então, o arrependimento é muito diferente do remorso. O arrependimento implica numa mudança de atitude. E se uma pessoa se arrepende, ou seja, ela muda de atitude, então sim, nós devemos perdoar. Tomar cuidado, né? Então tem que tomar cuidado, não é uma coisa assim que você faz sem prestar atenção. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Agora, como que é esse processo do perdão? Quantas vezes? Porque às vezes a pessoa arrepende. E ela diz, olha, nunca mais vou fazer isso. Mas ela faz de novo. E aí? Como é que a gente deve agir? Olha o que o Senhor fala na sequência. Se pecar contra ti 7 vezes no dia. É muita coisa, né? 7 vezes no mesmo dia. No dia. E 7 vezes no dia voltar a ti dizendo que está arrependido, perdoa-lhe. É interessante que o Senhor deixa claro aqui uma disposição contínua de coração de perdoar. É um exercício do perdão. De tal forma que ele se torna até natural. Vamos supor, a pessoa derramou um copo de café quente em você e te queimou. Poxa, te machucou, te irritou, sujou sua roupa, foi uma situação ruim. Aí ela te pede perdão, você perdoa. Ela faz isso de novo no mesmo dia. 5 vezes, 4 vezes, 3 vezes, 7 vezes. O Senhor está dizendo aqui, cada uma delas você deve arrepender a pessoa, mas deve ter disposição de coração de perdoá-la. Interessante, né? É um desafio. Você se sente desafiado? Eu me sinto desafiada com esse texto. Então, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Eu também peço ao Senhor para aumentar minha fé diante de uma circunstância dessa. Porque é difícil. É só mesmo pela fé, pela graça de Deus, pelo compromisso de fidelidade para com Deus é que a gente dá conta de ter essa disposição contínua de coração. Né? Aí o Senhor diz, se você tiver fé como uma semente de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te e planta no mar, e ela vos obedecerá. É interessante porque o que o Senhor está dizendo aqui é de uma disposição. Ele está usando uma figura, né, para expressar essa disposição. É um milagre o perdão.
Então ele diz, se você tiver fé do tamanho do grãozinho da semente de mostarda, você vai dizer para aquela amoreira ali, para ela ser arrancada, ou seja, para ela se auto-arrancar e se lançar no mar. Então Jesus está falando, isso é um milagre, não é um milagre? Pois é um milagre portentoso, é um milagre que chama a atenção de todo mundo. Imagina uma árvore andando sozinha, se lançando no mar, né? Então isso vai chamar a atenção do mundo. E Jesus está dizendo, e se você tiver fé, a fezinha minúscula, você pode fazer uma coisa gigante dessa, impossível. Assim como, se você tiver um pouquinho só de fé, é suficiente para você fazer algo gigante aos olhos dos homens, impossível, como é perdoar 7 vezes no mesmo dia a mesma pessoa que te pediu perdão 7 vezes. Tá vendo a sequência? A ligação, que coisa forte. Jesus usa essa figura para deixar bem claro que o perdão é realmente um exercício, uma escolha que demanda de nós disposição de coração, mais do que quantidade de fé, certo? Qual de vós, versículo 7, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem agora, reclina-te à mesa. Antes não lhe dirá, prepara a minha ceia, apronta, serve enquanto eu como e bebo, depois come e bebe? Acaso agradecerá ao servo, porque esse fez o que havia ordenado? Assim também vós, depois de tiverdes feito tudo o que foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Agora fechou com chave de ouro e ficou complicado. Jesus está dizendo para os discípulos ficaram constrangidos, porque aqui Jesus está conversando com os discípulos, né, gente? Essa é uma conversa para discípulo, essa não é uma conversa para quem não anda com Jesus. Essa matéria aqui é para quem anda com Jesus, certo? E está querendo crescer na fé, está querendo ficar cada dia mais parecido com Jesus. Crescer na fé no sentido de crescer no relacionamento, na intimidade, né? Porque fé é relacionamento com Deus. Então, para a pessoa que é discípulo, Jesus fala desse jeito. Ele está falando sobre o discípulo vigiar para não produzir nenhum tipo de escândalo, que é melhor ele amarrar uma pedra de moinho e ser lançado no mar do que escandalizar um pequenininho. Então, um discípulo de Jesus tem que vigiar muito a sua conduta, a sua ética, a sua postura, o seu compromisso, o seu jeito de ser. O discípulo de Jesus evita o escândalo e o discípulo de Jesus tem uma disposição de coração de perdoar. Certo? E aí, Jesus vai dizer, o discípulo é como um servo. E aí ele usa uma historinha, né, para mostrar como que é a conduta do servo, como que era naquele ambiente. O servo preparava tudo para o senhor dele, para o dono da casa, e servia o senhor da casa. E quando ele fazia tudo certinho, ele não ficava ali esperando ser elogiado, porque ele foi, né, contratado para fazer, ele estava fazendo a obrigação dele, certo? Então Jesus está deixando bem claro, não tropeçar, não ser digamos assim, um veículo para fazer o outro tropeçar. Não ser um veículo de escândalo, um agente de escândalo. E ter uma disposição de coração de perdoar, Jesus está deixando isso bem claro, é obrigação do discípulo. O discípulo faz isso e não tem que ficar esperando ser elogiado, porque é o que é esperado do discípulo de Jesus. Eu sei que esse é um discurso pesado. É pesado, é difícil viver, gente. Não é brinquedo, não. Ser cristão, de fato, é um negócio difícil. A gente quer se vingar, a gente quer brigar, a gente quer lutar pela justiça aos nossos próprios olhos, muitas vezes, do nosso jeito. E aí o Senhor fala conosco, aqui e em toda a Escritura. O que eu espero de você é esse coração disposto a caminhar a segunda milha. Se a pessoa te pedir a túnica, dá também a capa. Se a pessoa te ferir do lado direito da sua face, você oferece o outro. Se a pessoa te feriu 7 vezes no dia e vem 7 vezes te pedir perdão, você perdoa ela 7 vezes. Aparentemente você pode ser visto como alguém inútil, né? Como alguém sem valor, porque você
Está ali com esse coração disposto a perdoar, a servir, a amar. Mas Jesus espera isso de mim e de você, como discípulo dele. Tá bom? É difícil? É. É pesado? É. Então nós vamos parar aqui para pensar. Nós não vamos correr com esse capítulo. Vamos pensar essa semana sobre isso. Pensar sobre a disposição de coração para não sermos, de forma alguma, objeto, veículo, agente de tropeço. A disposição de coração de vigilância. Porque o Senhor está falando para tomar cuidado, para vigiar. Não é verdade? Ele está falando para ficar atento. Porque o escândalo, ele é inevitável. O escândalo é inevitável. Mas ai daqueles por meio de quem acontece. Então o Senhor fala, o escândalo vai acontecer cedo ou tarde, mas que não seja você aquele que escandaliza alguém. Ao longo da história, ao longo da sua trajetória, da minha, nós vamos ver pessoas que escandalizam. Pessoas que são, infelizmente, objetos de tropeço para o outro. Mas o Senhor está falando para o discípulo de Jesus, você não esteja no meio dessas pessoas. Que você não seja essa pessoa. Que eu e você não sejamos essa pessoa pela graça de Deus. Que a gente não faça ninguém tropeçar e cair na fé. Por causa da nossa conduta, da nossa fala. Amém? Então vamos pensar isso essa semana. E que nós tomemos cuidado para ter esse coração de perdão. Esse coração disponível a perdoar. Não é fácil, não é mesmo? Vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor para nós fazermos isso. E que não seja só essa semana esse exercício, mas que pela graça do Senhor Jesus e com a força dele, seja uma prática na nossa vida. É um negócio difícil. Não é brinquedo. É coisa para quem realmente tem convicção de que pertence ao Senhor Jesus. E que essa vida que vive aqui é para a honra e glória do nome dele. Que o Senhor abençoe você nessa semana. E que você possa, pela graça de Deus, encorajado pelo Espírito Santo, fortalecido pelo Espírito Santo, viver uma semana de vigilância, de convicção que perdoar é divino. Um beijo no seu coração.